O Flamengo surpreendeu geral e decidiu que vai, sim, voltar ao mercado da bola, mesmo depois de uma leva de contratações de impacto que agitaram a nação rubro-negra. E essa movimentação não é por acaso. Tem o dedo do técnico Felipe Luiz, que já deixou claro que falta para o elenco mais solidez lá atrás, um reforço pontual na zaga e, se possível, um goleiro e um camisa 9. A diretoria entendeu o recado e está se mexendo. Mas não para por aí. A gente também vai falar sobre os 4 uruguaios do Flamengo que entraram na pré-lista da Seleção Celeste e como isso pode interferir diretamente nos planos do clube nas próximas semanas. E claro, tem a tabela do Brasileirão atualizada após a 20ª rodada, com o Mengão firme no topo da classificação. Enquanto a cidade de Porto Alegre respira o clima de decisão, com o Flamengo se preparando para encarar o Internacional em um jogo que promete parar a capital gaúcha, a torcida acompanha de perto os desdobramentos dessa reta final de janela de transferências. Ainda restam poucos dias para os clubes brasileiros trazerem reforços, e mesmo com nomes como Carrascal, Saul, Samuel Lino e Emerson Royal desembarcando recentemente no Ninho do Urubu, o rubro-negro ainda não deu o mercado como encerrado. O clima é de mobilização total. O time vem enfrentando uma maratona de jogos pesados em 3 frentes: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Com isso, o desgaste dos principais jogadores se torna um problema real. Léo Ortiz e Léo Pereira, por exemplo, vêm segurando a bronca na zaga há muito tempo sem descanso. E aí começa a surgir aquela luz amarela no departamento de futebol. Felipe Luiz já avisou que, por enquanto, os garotos da base ainda não estão prontos para segurar a onda sozinhos nos momentos decisivos. Ou seja, se quiser manter o nível, o Flamengo precisa de mais um zagueiro de confiança. Só que tem um detalhe importante: contratar um zagueiro dentro do Brasil não é uma tarefa fácil. A maioria dos defensores que se destacam por aqui já atuaram em 7 jogos ou mais no Brasileirão, o que, por regulamento, impede uma transferência para outro clube da Série A. Isso obriga o Flamengo a mirar o mercado internacional, em busca de um brasileiro que esteja atuando fora do país e que possa chegar para disputar posição imediatamente. A situação complica ainda mais com a possibilidade de convocações para a seleção brasileira. Léo Ortiz, por exemplo, já foi chamado recentemente e pode muito bem aparecer na próxima lista. Se isso acontecer e coincidir com convocações de outros atletas do sistema defensivo, o time pode se ver em apuros. Na última data FIFA, o Flamengo chegou a perder praticamente uma zaga inteira. E com o Felipe Luiz deixando claro que não vai colocar a molecada para se queimar em jogo grande, o sinal de alerta tá ligado. A pré-lista da seleção uruguaia, divulgada para os jogos da data FIFA que acontece no começo de setembro, trouxe nomes que já eram esperados, mas que ainda assim causam impacto direto no Flamengo. Arrascaeta, Dela Cruz, Matias Vina e Guilhermo Varela foram chamados. É importante lembrar que fazia um tempo que os 4 não eram convocados juntos. Vina, por exemplo, vinha de um período de lesão, e Dela Cruz teve algumas limitações físicas que o deixaram de fora. Agora, todos estão de volta ativa e prontos para defender o Uruguai. Essa convocação cria um cenário de alerta no ninho, principalmente porque o Brasil também vai jogar na altitude da Bolívia, em mais de 4.000 metros acima do nível do mar, onde o desgaste é absurdo. Isso interfere no rendimento na volta, principalmente em jogos em sequência. O calendário brasileiro não dá trégua, e o Flamengo vai precisar de fôlego e elenco para seguir forte em todas as frentes. E como se não bastasse tudo isso, o Campeonato Brasileiro vai se afunilando e cada ponto começa a valer ouro. Com o empate do Cruzeiro diante do Mirassol, a Raposa perdeu posições e abriu 5 pontos de distância para o Flamengo. Agora, o rubro-negro lidera com 43 pontos, seguido pelo Palmeiras com 39. O time paulista ainda tem um jogo a menos, o que deixa o topo da tabela completamente em aberto. Cruzeiro vem na 3ª posição com 38, enquanto o Bahia aparece com 33. Na sequência, a briga tá intensa. Botafogo, Mirassol e São Paulo estão embolados com 29 pontos. Fluminense e Bragantino vêm logo atrás com 27. O Bragantino, aliás, caiu de rendimento de forma impressionante. Chegou a brigar pelas primeiras posições, mas engatou uma sequência de derrotas que tirou o time do páreo. Mais embaixo,
Ceará com 25, Atlético Mineiro e Internacional com 24, Grêmio com 23, Corinthians com 22 e Santos com 21 ainda tentam se reencontrar no campeonato. Na parte mais dramática da tabela, o Vasco aparece com 19 pontos, mesma pontuação do Vitória, que já entrou na zona de rebaixamento. Juventude e Fortaleza têm 15 e lutam para respirar, enquanto o Sport amarga a lanterna com apenas 10 pontos conquistados e uma única vitória em toda a competição. Esse contexto faz com que o Flamengo redobre a atenção. Não basta ter elenco, é preciso ter elenco saudável e opções reais no banco. Não adianta improvisar zagueiro ou depender exclusivamente dos dois Léos, que, apesar de viverem um bom momento, não são de ferro. O departamento de futebol sabe disso e trabalha nos bastidores para garantir pelo menos mais uma contratação nessa janela. O foco é total em um defensor que possa chegar e jogar. O sigilo é absoluto quanto ao nome, mas a busca é séria. Ao mesmo tempo, o clube monitora as opções para o gol. A ideia de trazer um novo goleiro já é debatida internamente há um tempo. A exigência é clara, alguém com experiência, liderança e que tenha condições de assumir o protagonismo quando for necessário. O Flamengo já sofreu em temporadas passadas por não ter uma sombra à altura para os seus titulares, e isso não pode se repetir, principalmente em uma temporada com tantos objetivos grandes em jogo. A busca por um atacante de área também não está descartada. O clube ainda sonha com um camisa 9 de imposição física, presença na área e capacidade de decidir em jogos complicados. Mas, neste momento, o que mais pesa é a necessidade na zaga. Se for para escolher uma só contratação, que seja um defensor. E é isso que deve acontecer, caso não haja espaço ou tempo para fechar as 3 negociações pretendidas. Enquanto tudo isso se desenrola fora das 4 linhas, o Maracanã se prepara para um evento que promete ser histórico no próximo sábado, a final do Mundial de Clubes Sub-20. Flamengo e Barcelona se enfrentam em uma decisão que já movimenta a torcida. Mais de 23 mil ingressos foram vendidos até agora e a expectativa é de casa cheia. O técnico Belletti, que comanda o time espanhol, já divulgou a lista de relacionados que vêm ao Brasil, e o clima é de grande decisão. Para os jovens jogadores do Flamengo, essa é a chance de ouro de levantar mais um título mundial e mostrar que a base segue forte. Seria o bicampeonato da categoria, um feito que colocaria ainda mais moral na geração que vem surgindo no clube. A torcida, como sempre, promete fazer a sua parte e empurrar o time desde o apito inicial. A missão é clara: conquistar o mundo mais uma vez, agora dentro de casa, no templo sagrado do Maracanã. Enquanto os garotos se preparam para fazer história, o elenco principal treina com foco total no duelo contra o Internacional. O último treino antes da partida acontece às 3h30 da tarde no CT do Grêmio. É a última oportunidade de Felipe Luiz ajustar os detalhes, definir o time titular e preparar a equipe para mais uma batalha decisiva. Porto Alegre, aliás, parou. A cidade só fala desse jogo, e a atmosfera é de final antecipada. A torcida rubro-negra, como sempre, já marcou presença em peso na cidade. Mesmo longe do Rio, o apoio é constante, e isso faz toda a diferença. O Flamengo sabe que, para manter a liderança do campeonato e seguir firme nas outras competições, precisa se impor também fora de casa. Cada ponto conta, e cada jogo pode ser decisivo. Ainda mais agora, com a tabela funilando e os concorrentes diretos se aproximando. Felipe Luiz, desde que assumiu, tem conseguido extrair o melhor do elenco, mas sabe que precisa de reforços para aguentar o tranco até o fim da temporada. Não se trata apenas de quantidade, mas de qualidade. O Flamengo quer competir em alto nível até o último jogo do ano. E, para isso, os movimentos da diretoria fora de campo são tão importantes quanto as atuações dentro dele. O desafio é grande, mas o clube parece consciente do que precisa ser feito. A expectativa da torcida agora é para ver quem será o nome escolhido para reforçar a zaga e quando essa contratação vai se concretizar. Até lá, o foco segue total nas competições em andamento e na missão de manter o Flamengo no topo, brigando por tudo. Enquanto os bastidores fervem com essa movimentação por reforços, o que acontece dentro de campo não para. A preparação para o confronto contra o Internacional vem sendo feita com máxima atenção aos detalhes.
Felipe Luiz sabe que esse é o tipo de jogo que pode definir o tom do Flamengo na sequência do campeonato. É um duelo direto, contra um adversário que, embora esteja no meio da tabela, costuma crescer em casa e já complicou a vida de muita gente neste Brasileirão. Esse jogo, inclusive, tem um peso estratégico enorme. Não só pelos pontos em disputa, mas pelo efeito cascata que ele pode provocar na tabela. O Flamengo tem um jogo a menos que boa parte dos concorrentes diretos. Se conseguir vencer o Inter e ainda encaixar uma sequência positiva nas rodadas seguintes, a liderança pode se consolidar de forma definitiva. E isso muda completamente a maneira como o time administra as outras competições. Ter gordura no Brasileirão permite, por exemplo, rodar o elenco em determinadas partidas e poupar nomes importantes para os confrontos eliminatórios da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas para isso acontecer, o elenco precisa estar inteiro, forte, com alternativas. Por isso a urgência em buscar um zagueiro. E por isso também a conversa sobre goleiro e camisa 9 não pode ser simplesmente deixada de lado. Felipe Luiz quer trabalhar com um grupo robusto e equilibrado. Ele tem o elenco na mão, isso é evidente, mas também sabe que vai precisar de todos no mais alto nível técnico e físico se quiser brigar até o fim em todos os torneios. Nos bastidores, o que se fala é que o Flamengo já tem nomes mapeados. O mercado sul-americano é uma alternativa viável, especialmente agora que outras ligas estão fechando suas janelas. O momento é delicado, porque qualquer erro de avaliação pode custar caro. Não dá para trazer jogador apenas por trazer. Tem que ser alguém que chegue para jogar, sem tempo de adaptação, sem precisar de um mês para entrar em forma. A comissão técnica quer alguém pronto, acostumado à pressão, que entenda o tamanho da camisa rubro-negra e saiba lidar com o peso de decidir jogo grande. Além disso, o clube precisa ficar atento à movimentação de outros clubes. A concorrência é forte. Todo mundo quer reforçar. A janela do meio do ano virou uma espécie de tudo ou nada para os principais clubes brasileiros. É o momento de acertar o time e preparar o terreno para a reta final da temporada. E o Flamengo sabe que não pode errar, principalmente com a expectativa enorme da torcida, que quer voltar a viver dias de glória, como em 2019. E não dá para falar de reforço sem lembrar daquilo que o Flamengo já trouxe. Carrascal chegou para ser o maestro no meio. Saúl, com sua experiência europeia, veio para dar estabilidade. Samuel Lino traz velocidade, força, explosão. E Emerson Royal é um reforço de peso para a lateral. São nomes que aumentam o nível do elenco, sem dúvida. Mas é justamente por isso que se espera ainda mais. Quando você tem uma base tão forte, o desafio é manter esse padrão. E aí, cada contratação vira um movimento de xadrez. Não pode ser um passo em falso. Agora, falando de futuro, a convocação para a seleção brasileira ainda é um ponto que deixa muita gente apreensiva. A CBF não costuma avisar com muita antecedência, e isso deixa os clubes no escuro. Felipe Luiz já disse que se tiver que perder jogador por convocação, precisa ter peças para repor a altura. E a seleção brasileira vai enfrentar o Chile e a Bolívia em setembro. O jogo na altitude contra os bolivianos é sempre um problema. Fisicamente desgastante, afeta o ritmo de volta, atrapalha o planejamento. Então qualquer jogador do Flamengo convocado para esse período vai, com certeza, sofrer uma queda de rendimento nos dias seguintes. E o grande temor é exatamente esse, perder peças em sequência. Já imaginou, por exemplo, Léo Ortiz indo para a seleção, Vina sendo convocado pelo Uruguai, Varela também, e ainda correndo o risco de alguém do ataque ser chamado? Isso desmontaria completamente a estrutura titular do Flamengo. Por isso o clube está sendo tão cauteloso nos bastidores. Ninguém quer correr risco desnecessário. A hora é de agir com inteligência, sem desespero, mas com firmeza. Enquanto isso, o torcedor está empolgado com a possibilidade de ver o Flamengo novamente no topo de tudo. A liderança do Campeonato Brasileiro reacende a chama da expectativa. Não é só pelo título em si. É pela maneira como o time está se comportando. Tem confiança, tem organização, tem identidade. Coisas que andaram sumidas nos últimos anos e que agora voltam a aparecer com força. E isso tem muito a ver com o trabalho de Felipe Luiz.
Ele conseguiu dar uma cara ao time, ajustou o meio-campo, organizou a defesa, recuperou jogadores que estavam em baixa. E tudo isso sem fazer alarde, sem criar polêmicas. O ambiente hoje no Flamengo é outro. Há harmonia interna, há união no vestiário, há respaldo da diretoria. E quando essas peças se encaixam, o resultado aparece. Mas é claro que o futebol não perdoa quem vacila. Por isso, cada jogo agora é uma decisão. A torcida já entendeu isso e tem comparecido em peso. Em casa ou fora, o apoio é constante. E é esse empurrão da arquibancada que muitas vezes faz a diferença entre a vitória e a frustração. E por falar em arquibancada, o Maracanã promete ser palco de um espetáculo à parte neste sábado, com a final do Mundial Sub-20. É uma chance rara de ver a base do Flamengo enfrentando um gigante europeu dentro do templo sagrado do futebol. E os jovens sabem da responsabilidade. Eles querem mostrar que a tradição rubro-negra continua forte desde a base até o profissional. O Barcelona não vem para brincadeira, mas o Flamengo também não. É clima de decisão, e a torcida já comprou a ideia. Mais de 23 mil ingressos vendidos, expectativa de casa cheia, e um título internacional em jogo. Isso é mais do que uma simples final. É uma afirmação. É mostrar para o mundo que o Flamengo segue revelando talentos e que está preparado para dominar todas as categorias. Não importa se é sub-20 ou profissional. O espírito vencedor é o mesmo. E é isso que move esse clube. A comissão técnica do time de base vem trabalhando forte nos últimos dias. A preparação foi intensa, com foco total no adversário. O Barcelona tem um estilo próprio, de toque de bola, de controle do jogo. Mas o Flamengo tem a força do coletivo, tem intensidade, tem talento individual. E o fator casa pode fazer a diferença. Jogar no Maracanã empurrado por milhares de rubro-negros é um privilégio e uma responsabilidade. A garotada sabe disso e promete entregar tudo em campo. Enquanto a bola não rola, o que se vê é uma mobilização geral da torcida. As redes sociais fervem, os grupos de torcedores se organizam, e a cidade já respira o clima dessa decisão. Vai ser um sábado diferente, de festa, de esperança, de emoção. E a torcida quer mais um título para a coleção. Porque no Flamengo é assim, sempre se joga para ganhar. Voltando ao elenco principal, a comissão técnica vai fechar os últimos ajustes antes da partida contra o Inter com um treino estratégico. A expectativa é de que Felipe Luís repita a base dos jogos anteriores, mas com atenção especial ao setor defensivo. Ele quer evitar surpresas, ainda mais jogando fora de casa. A ideia é sair com pelo menos um ponto, mas claro, com o foco nos 3. O trabalho tático está sendo feito com seriedade. Os jogadores estão comprometidos. E isso se reflete nos resultados. O Flamengo de hoje é um time que compete, que briga, que não se entrega fácil. Isso faz toda a diferença em um campeonato tão equilibrado como o brasileiro. E no meio de toda essa maratona, o clube também pensa no futuro. Renovação de contratos, preparação de novos talentos, reforço da estrutura do Ninho do Urubu. Tudo isso faz parte do plano de longo prazo. Porque o Flamengo não quer ser grande só em 2025. Quer ser gigante sempre. E para isso, cada passo é calculado. Cada decisão é estratégica. E a diretoria vem mostrando que aprendeu com os erros do passado. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa novela de contratações. O torcedor quer saber quem vai ser o novo zagueiro, se vem goleiro, se chega atacante. As próximas horas prometem ser movimentadas. Mas enquanto isso, o foco segue em campo. Porque a temporada ainda tem muita coisa em jogo. E o Flamengo está mais vivo do que nunca. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A notícia que sacudiu o mundo do futebol brasileiro e internacional começou a circular nas primeiras horas desta manhã, criando um verdadeiro alvoroço entre torcedores, especialistas e curiosos do esporte. A FIFA emitiu uma nota oficial anunciando o Flamengo como campeão mundial.
A informação ainda é cercada de mistério e especulações, mas a repercussão já é imensa, com torcedores rubro-negros celebrando nas redes sociais e mesmo aqueles de outros clubes demonstrando espanto diante de um desfecho considerado improvável. Fontes não confirmadas sugerem que a decisão da entidade máxima do futebol mundial teria origem em revisões históricas de resultados de torneios passados, ou mesmo em critérios que ainda não foram completamente explicados. A nota oficial publicada pela FIFA, embora breve, confirma o que até ontem parecia impossível: o Flamengo, tradicional clube carioca, agora figura oficialmente como campeão mundial, um título que aumenta ainda mais a aura mística e a relevância histórica da equipe no cenário global. Entre especulações sobre os motivos do reconhecimento tardio e análise sobre o impacto na reputação do clube, o assunto se tornou o principal foco de discussões em emissoras de rádio, televisão e plataformas digitais, com narradores, ex-jogadores e jornalistas esportivos tentando compreender as implicações de um anúncio tão inusitado, que promete reescrever páginas importantes da história do futebol. O impacto imediato dessa decisão da FIFA é sentido não apenas no universo rubro-negro, mas em todo o futebol brasileiro, e de forma surpreendente, no cenário internacional. Analistas esportivos afirmam que a medida pode gerar precedentes importantes, especialmente no que diz respeito a revisões históricas de títulos e reconhecimento de conquistas que antes não foram devidamente valorizadas. A notícia acendeu um verdadeiro debate entre historiadores do futebol, ex-atletas e comentaristas sobre a legitimidade do reconhecimento, já que muitos questionam quais seriam os critérios utilizados para reavaliar resultados e decretar um campeão mundial anos depois. Torcedores do Flamengo, entretanto, não poupam euforia, aproveitando para celebrar uma glória que até então era apenas lembrada por conquistas continentais e campanhas memoráveis, mas sem o selo oficial de campeão global. O burburinho nas redes sociais é incessante, com memes, fotos históricas, vídeos de gols emblemáticos e depoimentos antigos de ídolos do clube sendo compartilhados de maneira viral. A repercussão do anúncio ainda se mistura com especulações sobre possíveis reações de outros clubes que já foram campeões mundiais, criando um ambiente de tensão e expectativa sobre como a FIFA lidará com eventuais contestações. Enquanto o Flamengo se posiciona em clima de festa e diplomacia, reconhecendo a importância histórica do momento e preparando-se para celebrar oficialmente a conquista. Além do impacto esportivo, a repercussão da decisão da FIFA sobre o Flamengo também tem efeitos comerciais e midiáticos que não podem ser ignorados. Patrocinadores, investidores e empresas ligadas ao clube rapidamente reagiram à notícia, antecipando oportunidades de marketing e expansão da marca rubro-negra em escala global. Camisas comemorativas, produtos licenciados e campanhas publicitárias já começaram a surgir, mesmo antes de qualquer cerimônia oficial, enquanto o clube estuda formas de capitalizar sobre a visibilidade inédita que agora possui. A mídia internacional acompanha de perto, com veículos de diversos países repercutindo a novidade e tentando entender os bastidores da decisão que resultou em um novo campeão mundial décadas depois dos torneios originais. Jornalistas esportivos especulam se a medida da FIFA pode abrir precedente para reavaliações de outros torneios, enquanto torcedores de clubes rivais tentam compreender o impacto real dessa redefinição de títulos. Entre entrevistas, comentários e análises, cresce a sensação de que o futebol brasileiro acaba de ganhar um novo capítulo, capaz de influenciar negociações, contratos de jogadores e até a percepção internacional sobre o nível de competitividade de clubes nacionais, reforçando a dimensão histórica e simbólica do anúncio da FIFA. Em meio a essa euforia e especulação, surgem também os questionamentos jurídicos e administrativos sobre a decisão da FIFA de reconhecer o Flamengo como campeão mundial. Advogados esportivos e consultores especializados em regulamentos da entidade máxima do futebol analisam cláusulas estatutárias e regulamentos de competições passadas para entender se a medida está respaldada de forma inequívoca. Embora a nota oficial da FIFA seja clara ao declarar o título, a comunidade esportiva debate se haverá repercussões legais ou contestações por parte de clubes que já foram campeões mundiais em edições anteriores. Especialistas levantam hipóteses sobre revisão de critérios históricos, revisitação de resultados de partidas e possíveis ajustes nos registros oficiais de confrontos internacionais. Enquanto isso, a torcida do Flamengo continua em êxtase, organizando manifestações, encontros e comemorações espontâneas que se multiplicam nas ruas, praças
estádios, demonstrando uma mistura única de emoção, surpresa e orgulho que transcende o âmbito esportivo. Essa combinação de celebração massiva com discussões técnicas e jurídicas cria um cenário de tensão e curiosidade, em que cada novo rumor ou declaração da FIFA é amplamente repercutido, provocando um turbilhão de informações, especulações e debates que colocam o Flamengo no centro das atenções de forma inédita, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo do futebol. Por fim, o anúncio da FIFA não apenas reescreve a história do Flamengo, mas também provoca uma reflexão sobre o próprio conceito de memória e legado esportivo. Historiadores, jornalistas e comentaristas esportivos apontam que decisões como essa influenciam diretamente a narrativa de clubes, jogadores e torcedores, alterando percepções que, até então, pareciam consolidadas ao longo de décadas. A dimensão simbólica do título é enorme, pois reafirma a importância do Flamengo no contexto global e ressignifica conquistas que já eram celebradas apenas regionalmente ou continentalmente. O burburinho que se formou em torno do tema é constante, com debates sobre possíveis mudanças nos rankings históricos, impactos em premiações individuais e coletivas e a repercussão sobre rivalidades antigas. Entre especulações, comemorações e análises técnicas, a sensação geral é de que o futebol acaba de viver um episódio memorável, capaz de gerar discussões por anos e influenciar futuras decisões da FIFA sobre a revisão de títulos. Enquanto o Flamengo se prepara para celebrar oficialmente o reconhecimento, torcedores e especialistas seguem atentos a cada rumor, cada comentário e cada atualização, vivendo em tempo real um capítulo que, até poucos dias atrás, seria considerado impossível, consolidando o clube carioca como protagonista de uma das histórias mais surpreendentes da história do futebol mundial. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!